que é essa política nova de valorização do ser humano, não só do técnico que ele é, que você citou no início, né, dentro da política. Uma crítica hoje recorrente ao serviço público é a desmotivação dos servidores, que às vezes até reflete até no serviço que ele presta ao público. Isso procede? Há realmente essa desmotivação dos servidores para o trabalho, para a sua atividade, para atender ao público, que é a essência realmente do serviço público? Fátima, ainda existe, certo? Mas é uma coisa que tem melhorado muito. Essa própria política do governo federal hoje, especificamente no caso das universidades federais, em função do nosso plano de carreira, ela dá instrumentos para que você não permita que essa desmotivação prejudique a sua atividade. Por exemplo, se você se qualifica na educação formal, você recebe incentivo, inclusive financeiro. Se você se qualifica na área profissional, você também recebe incentivo financeiro. Então, o que é que mais motivava a falta de vontade do servidor público? Primeiro, os baixos salários. Hoje, não estão tanto quanto merecemos, mas não estão tão baixos quanto na década de 80, que eram greves terríveis, com salários que não daria nem para alimentação básica. Hoje, né? Nós, servidores técnicos, temos um plano de cargos, carreiras e salários que não tínhamos naquela época. Né? Com certeza. Não é o melhor plano, não atende todas as necessidades, mas ele já estimula mais o servidor, né, a se qualificar, a se capacitar, e com isso tem um incentivo não só financeiro, como um incentivo de crescimento na carreira. Né? Além disso, a gente tem também hoje, por exemplo, planos de saúde. Nós não recebemos o ideal como nós merecemos, mas recebemos uma boa ajuda do governo federal para termos um bom plano de saúde. Né? Nós temos assistência pré-escolar, nós temos auxílio alimentação. Então, são coisas que antigamente não tinham. Então, essa questão do desmotivar em função de política pública, né, ele hoje está assim, um pouco menos visto, menos citado, porque existem várias ferramentas que você, com sua própria vontade, você consegue ultrapassar essa falta de motivação. Fernando, recentemente, acho que há uns 20 dias, foi veiculado em âmbito nacional, inclusive nós divulgamos aqui na Universitária, um plano de saúde para os servidores públicos. Isso, de que forma isso se configura aqui na UFC? Ótimo, que oportunidade boa. Bom, é o seguinte, visando, né, o servidor público, o bem-estar do servidor público, a valorização do servidor público, por encomenda do nosso magnífico reitor, a universidade fez 2 convênios importantíssimos. Né? O primeiro convênio é com uma empresa corretora de planos de saúde, que é a Aliança. Essa empresa ele faz a intermediação entre vários planos de saúde e a Universidade Federal do Ceará. Então, o servidor vai acessar seu site, infelizmente eu não trouxe aqui, mas depois vou disponibilizar para a rádio fazer essa divulgação, e ele projeta a sua situação e vê se aquela situação é melhor do que a do plano que ele está. Ou então ver se naquela situação ele pode fazer o plano de saúde. Porque nós temos vários servidores que ainda não têm condições de fazer plano de saúde. E tem servidores que a grande parte faz pelo sindicato, né? Os técnicos fazem pelo sindicato. Com o sindicato. Mas mesmo com o sindicato, ele pode fazer a projeção da sua situação. Pode transferir também. E uma das opções que a Aliança traz. Não tem carência, se ele mudar de um plano para outro, não tem carência, né? Então, ele vai ter oportunidade, em vez de ter só essa oportunidade do sindicato, Sintufs ou da ADUFS, que é um convênio que tem com a Unimed, ele tem várias outras oportunidades. Então, aumentou enormemente a possibilidade de servidores aderirem a planos de saúde ou mudarem de plano de saúde para que seja melhor. E o segundo convênio, que aqui vai ser primeira mão, foi assinado ontem com a GEAP. A GEAP ela é um plano de saúde, é uma cooperativa sem fim lucrativo, e ontem assinou convênio com a universidade. Da mesma forma, o servidor vai ter mais essa opção. Ele vai procurar a GEAP, vai ver se ele já tem plano, se o plano da GEAP é melhor. Ela intermedia ou ela tem plano próprio? Não, ela tem plano próprio. A GEAP tem o plano de saúde próprio. Diferente, a Aliança faz a intermediação. A GEAP tem um plano de saúde próprio, né? Inclusive a nível nacional. Não é só aqui em Fortaleza. O plano de saúde GEAP ele é a nível nacional. Fernando Henrique é o nosso convidado, superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Ceará,
do nosso programa Vida no Trabalho de hoje. A gente volta um pouquinho aqui à questão da avaliação funcional, é a dúvida de um servidor. Ele pergunta, nos parece que ele não fez a avaliação profissional, se ele ainda pode fazer. Olha, a gente até criou agora uma comissão, né, com representação do sindicato, inclusive, e servidores da SRH, e também da CIS, que é a Comissão Interna de Supervisão, para discutir esses problemas. Por que que ele não fez a avaliação em tempo hábil? Por que que a chefia não avaliou? Porque essa situação desse nosso colega, como é o nome dele? É um servidor, não se identificou. Do nosso colega servidor, é uma situação que vinha se repetindo, assim, diuturnamente, com uma frequência muito grande, apesar de toda uma propaganda que a gente faz do período de avaliação, que estava prejudicando o próprio processo de avaliação. Então, a gente está com essa comissão para decidir se a justificativa que foi apresentada por não ter feito a avaliação no tempo hábil, que são mais de 3 meses, com ampla divulgação, vai fazer com que ele seja avaliado. Mas isso aí quem vai decidir a partir da criação, que foi há 15 dias atrás, pelo Conselho Universitário, quem decidirá será essa comissão composta de representantes da SRH, da CIS e do sindicato. Ele deve apresentar uma justificativa. Ele faz um processo administrativo requerendo a sua avaliação e justificando porque não fez em época oportuna. Tanto ele quanto o chefe que não tiver feito. Vamos falar agora novamente de concursos, né? A gente falou há pouco tempo. A Camila do Maranguape, ela pergunta aqui pelo Twitter: é possível pensar num novo perfil do trabalhador a partir dos concursos? Sim. Na sua opinião, Fernando? Sim. A universidade, como qualquer órgão público, ela tem total autonomia de fazer o seu concurso na área que ela quiser, com o perfil de candidato que ela queira. Então, nós podemos fazer um concurso voltado para a área de direito, vamos supor, na atividade meu, que é o assistente de administração, voltado para direito, voltado para a redação, voltado para a informática. Então, nós podemos perfeitamente dirigir, né, o concurso público para uma clientela que seja a necessidade naquele momento da nossa instituição. Existe, assim, a forma de detectar essa carência? Vem dos departamentos? Como é que chega à superintendência? Vem dos departamentos, né? A gente já faz Eles isso, solicitam por exemplo, na atividade fim, os técnicos de laboratório. O concurso é dirigido para a área e o perfil daquele laboratório, certo? Fica um pouco mais complicado na atividade meio, no caso do auxiliar administrativo, do assistente de administração, né? Mas na área fim, ele praticamente a gente quer um candidato com um perfil assim, com uma formação assim. E a gente faz isso dentro da legalidade, sem privilégio, sem nada. Ou seja, focando a inscrição de candidatos voltados para aquela área da necessidade da instituição. Mas a superintendência também tem controle da vacância, assim, dos cargos, sim, né, dentro da instituição. Sim, nós temos. Assim, além desse... Inclusive, diferentemente do docente, porque o docente, ele aposentando, havendo uma vacância de cargo no departamento acadêmico, aquele concurso vai para aquele departamento. O técnico administrativo, não. A gente vai realocar, né, esses cargos vagos de acordo com a necessidade da instituição, priorizando a área acadêmica. Então, nós temos, assim, como existe a autonomia, né, de gestão de recursos humanos dos diretores de centros, faculdades, institutos, então existem centros e faculdades que têm mais servidores do que outros centros e faculdades, ou seja, nem que tem mais servidores, onde a necessidade de servidores é menor do que em outros. Isso ele pode administrar internamente, né? Afora isso, a SRH, por determinação também do reitor, não vai fazer essa alocação instantânea, ou seja, saiu um servidor de uma coordenação X, vai ter que voltar um servidor para aquela coordenação. Não. Se houver necessidade, volta. Se não, ele vai para um outro local, uma outra unidade administrativa, principalmente a prioridade é para a unidade acadêmica, de que haja realmente necessidade. É uma coisa até simples, Fábio. Nós temos coordenação de curso com 4 servidores e temos outras com bolsistas. Então, não tem como você automaticamente retornar um servidor onde não há necessidade dele. Onde você tem uma carência muito maior em outra unidade acadêmica. Fazer essa mobilidade, né? Vamos tentar. Não é fácil, né? Existe a autonomia dos centros e faculdades, mas a gente tenta. Nós temos agora a participação de mais um ouvinte, o Carlos do Monte Castelo, é sobre o plano de saúde do GEAP. Ele pergunta se já está definido se esse plano, o valor do plano vai ser descontado em folha. Qual é o nome dele?
Eu vou ter é o Carlos do Monte Castelo. Eu vou passar a anotar. Carlos, existe definição dos valores, inclusive a planilha foi previamente aprovada, é um plano que tem preços acessíveis, né, de que muitos outros planos aqui em Fortaleza, e continua o mesmo processo. A universidade, o governo federal, através da universidade, vai dar a cota parte, né, do servidor, só que ele não vai mais para o seu contra-cheque como recurso financeiro, vai diretamente para a GEAP, e a GEAP também tem a cota parte dela, né? E o que ultrapassar, o que não der para atingir o limite do seu plano, você paga consignado em contra-cheque. Vamos supor, você tem o seu plano, você foi lá fazer uma perspectiva de plano e deu R$200. O governo vai pagar R$73 e você tem que pagar o restante, né? 30 e poucos reais. Isso é descontado no seu contra-cheque. Aí já vem em folha, né? Já vem em folha. Fica mais tranquilo para o servidor. Tranquilo, né? sem problema nenhum. Inclusão hoje, Fernando, nos parece uma palavra de ordem em todos os setores da sociedade brasileira. Existe um modelo específico no serviço público aqui, na UFC em particular, de gestão de pessoas com deficiência? Bom, Fátima, existe de uma forma geral, não só para os servidores técnico-administrativos. Aliás, com relação aos servidores, a única política que é aplicada, praticada, é a questão do percentual de vagas destinadas a pessoas com deficiência física. Então, 5% de nossas vagas são destinadas a servidores portadores de deficiência. Em qualquer concurso? Em qualquer concurso, a não ser que esse concurso tenha poucos candidatos. O docente não tem, por exemplo, por quê? Eu não tenho como tirar 5% de 2 vagas. Às vezes vagas. É uma vaga. Então, a gente não pode fazer. Mas, tendo o limite de 5% dos percentuais, a gente sempre estamos Esse dado eu aplicando. Desconhecia. Esses Sim, 5% que a universidade pratica. Temos inúmeros servidores, todo concurso que nós fazemos, recebemos pessoas portadoras de deficiência que, por incrível que pareça, são pessoas que, se não for o visual, você não percebe qualquer diferença no seu desempenho profissional. Eu aqui fico impressionado, até por uma questão de cultura. A gente lota algum servidor com algum problema de deficiência física em alguma unidade administrativa, onde uma cultura seja mais arraigada. E, mas esse servidor não pode ficar aqui, eu levo lá para a SRH e, assim, a produção desse servidor é uma coisa impressionante. Eu tenho vários comigo, me orgulho de tê-los, né? E até agradeço. Olha, quando a gente mandar alguém que não quiser, me mande de volta, porque eu nunca vi um pessoal tão dedicado assim. Eles passam até uma importância tão grande ele ser servidor, atender bem, que até transmite aos colegas, né, essa plenitude. Então, a gente fica muito feliz. Agora, como política geral, a universidade tem sim, criou inclusive uma secretaria, né, de acessibilidade. De acessibilidade, o UFC inclui todos esses prédios novos da universidade, todas as reformas estão voltadas para também o público de inclusão, né? Já existem foram contratados 2 professores dessa área para suprir essa deficiência. Estamos agora contratando um servidor técnico-administrativo, que é o tradutor de Libras e tudo. Quer dizer, existe uma política geral voltada para o servidor, ainda não. Mas como essa clientela ela é pequena ainda na universidade, a gente fez até uma pesquisa, mas aí as pessoas não responderam como a gente pensava. Então, muita gente que tinha algum problema disse que não tinha. Então, o nosso universo é muito pequeno, mas eu acho que a gente já deve começar a discutir uma política voltada para esse público, que é um público maravilhoso. Falando ainda da administração pública, ela, por vezes, né, muitas vezes, ela foi alvo de políticas de desconstrução antes dessa nova visão da política de gestão de pessoal do governo federal, né? Uma desconstrução da identidade do servidor. É o caso dos famigerados planos, né, de demissão voluntária. Em que medida essas políticas de desvalorização afetaram o serviço público? Muito, né? A gente, quando relembra, a partir de Fernando Collor de Mello, aquela pressão desesperada para demitir os servidores, né, e estimular a aposentadoria. Hoje é o contrário, hoje você recebe um incentivo por não se aposentar. Depois que se aposenta, há um incentivo para que se permaneça. Se você tendo as condições de aposentadoria e não se aposentando, você recebe um estímulo. Né? É um estímulo financeiro, Fernando? É financeiro. Né? Você deixa de contribuir, você recebe